Olá, meus queridos concurseiros, minhas queridas concurseiras. Professora Amanda Lentz está de volta para darmos continuidade ao nosso estudo de administração financeira e orçamentária. Paramos na última aula uma questão um pouquinho mais complexa, que ao decorrer do curso a gente ainda vai tratar sobre todos os temas que ela traz. Mas, por hora, vamos tentar resolver com o que a gente já sabe. Olha lá na tela. No que diz respeito ao orçamento público e aos demais mecanismos de atuação do governo nas finanças públicas, assinale a opção correta. Cabe ao Estado atuar direta ou indiretamente sobre os monopólios naturais, de modo a promover um nível ótimo de produção. As externalidades negativas ocorrem quando as ações de um indivíduo ou empresa implicam em benefícios a outros agentes econômicos. O orçamento misto é aquele que envolve entidades da administração pública direta e indireta. Entre as funções do orçamento público no Brasil está a definição da política de aplicação das agências oficiais de fomento. São considerados bens públicos os produtos ou serviços produzidos por entidades da administração direta ou indireta. Bom, vamos para a primeira questão. Cabe ao Estado atuar direta ou indiretamente sobre os monopólios naturais. Ok, isso é verdade, a gente viu isso. De modo a promover um nível ótimo de produção. Esse é o que se almeja. Portanto, o nosso gabarito, de fato, é a alternativa A. Mas vamos dar uma olhadinha nas demais. Olha lá. As externalidades negativas ocorrem quando as ações de um indivíduo ou empresa implicam em benefícios a outros agentes econômicos. Pessoal, as externalidades negativas nada mais são do que malefícios que um indivíduo ou uma empresa causam. Então, é o momento em que o poder público atua. Por exemplo, uma empresa que cause prejuízo à natureza, que cause poluição, o poder público vai atuar nesse momento. Essa é uma externalidade negativa que é esse indivíduo ou empresa. Portanto, ali na questão colocou benefícios. Percebam que benefícios está errado. Nada mais é do que malefícios. Risquem essa parte e substituam pela palavra malefícios. O orçamento misto é aquele que envolve entidades da administração pública direta e indireta. Pessoal, nós vamos falar sobre orçamento misto logo sobre o tema. Mas orçamento misto, o orçamento ele não vai somente abarcar a administração pública direta e indireta, ele abarca toda a administração pública, tudo que está relacionado à administração pública, inclusive os poderes executivo, legislativo, judiciário. Então o orçamento misto ele tem uma outra característica que por hora a gente não vai falar, porque logo mais a gente vai tratar sobre isso, tá bom? É o nosso próximo tema, inclusive. D. Entre as funções do orçamento público, e essas a gente já sabe, é alocativa, distributiva, estabilizadora e, por vezes, regulatória. No Brasil está a definição da política da aplicação das agências oficiais de fomento. Pessoal, o orçamento público de fato vai tratar sobre a política de aplicação das agências oficiais de fomento, mas nós também vamos ver que é uma das leis específicas que nós vamos estudar, é uma das leis relacionadas ao orçamento, não é o orçamento completo. A função do orçamento está necessariamente relacionada à alocativa, distributiva e estabilizadora. E são considerados bens públicos os produtos ou serviços produzidos por entidades da administração direta ou indireta. Pessoal, bens públicos são aqueles que pertencem à administração pública, né? Que podem ser utilizados, que são utilizados pela sociedade, por exemplo. Então, não necessariamente é o que a administração direta ou indireta produz, mas pode ser o que ela detém. Certo? Por isso que vem pra mim, por isso que a questão ficou errada, por isso que o nosso gabarito será a alternativa A. O nosso próximo assunto trata-se sobre espécies do orçamento. Vamos iniciar falando sobre o orçamento tradicional. O orçamento tradicional, ou também intitulado clássico, ele foi a primeira forma de avaliação e o primeiro instrumento utilizado pela administração pública. Por isso que ele traz uma ideia mais clássica, tradicional, ou podemos até dizer antiga, porque o orçamento, a partir de que a própria administração foi evoluindo na sua forma de gerir o recurso, também evoluiu na própria utilização de seus instrumentos, já que o orçamento é um instrumento.
Então, o orçamento tradicional ou clássico, ele possui como função principal o controle político, que é feito por meio de um controle contábil. Por que é um controle político? Porque nada mais é do que o legislativo atuando no controle do executivo, atuando na avaliação da atividade do Estado, nada mais do que a atuação do Poder Executivo, porque quem tem o condão de administrar o recurso público nada mais é do que o Executivo. Ele, e somente ele, é o condutor aí da administração dos recursos públicos. Então, quando falamos em orçamento tradicional, você vai imediatamente trazer em mente que a sua principal função é o controle político, que é feito por meio de um controle contábil. O orçamento nada mais é do que um controle das contas, ponto. É um controle político porque é o legislativo aí avaliando a atuação do recurso público. Mas percebam, não estamos falando em estratégia, não estamos falando em planejamento, não. É um mero controle contábil, que significa dizer que é uma entrada de recurso e uma utilização do recurso, ponto. Vem para a tela que eu trouxe um desenho. Olha lá. O orçamento tradicional, então, possui como função principal o controle político, que é exercido por meio do controle contábil. Classificações que são utilizados no orçamento tradicional. Olha lá, por unidades administrativas, que é a classificação institucional, e quando eu falo em classificação institucional, logo me vem à cabeça a ideia da instituição. Uma instituição vai utilizar um determinado recurso, ponto. Vem para mim. Percebam que não se trata de um planejamento, é uma entrada de recurso e uma aplicação de recurso, ponto. O orçamento é só um instrumento de controle contábil. Para a tela. 2. Por objeto ou item de despesa, pessoal, material e etc. Vem para mim. Percebam que se trata de uma classificação bem objetiva. Óbvio, quando se trata de um orçamento tradicional e clássico, que possui como principal função o controle político, que exerce por meio de um controle contábil, ele é bastante contábil. Ele é bastante numérico, bastante objetivo. Então, o que você precisa trazer em mente é que o orçamento tradicional tem essa característica. Por quê? Porque os examinadores gostam de comparar orçamento tradicional com o orçamento programa, que é o orçamento que nós utilizamos atualmente. E esse, por sua vez, traz a ideia do planejamento estratégico, certo? Então, o orçamento tradicional tem essa característica, tem essa visão. Olha na tela, guardem essa imagem, que para sua prova pode ser importante. Aliás, é importante. Vem para mim. Uma evolução das espécies do orçamento, uma evolução do orçamento tradicional é o orçamento por desempenho. Nós falamos que ele é uma evolução, mas ele ainda não é um orçamento-programa porque ele não tem a principal característica, que é a vinculação a um sistema de planejamento central, a vinculação a um sistema de planejamento estratégico propriamente dito. Porém, ele é uma evolução do orçamento tradicional porque deixa de ser um mero controle contábil, deixa de ser um mero instrumento contábil com função política, de controle político. Não, ele busca aqui o orçamento de desempenho, o desempenho. Então agora o recurso público ele vai objetivar necessariamente um melhor desempenho. Não é mais no que o governo compra ou no que gasta, ou seja, como a aplicação exclusiva de recurso, não. Aqui vai existir uma preocupação com o desempenho, ou seja, uma preocupação com que foi utilizado o gasto, certo? Então, olha lá na tela. Trouxe algumas características ali. Evolução do orçamento tradicional ou clássico, o foco é naquilo que o governo faz e não apenas no que compra ou no que gasta. Preocupação com o que foi feito, com o que foi gasto e feito, adquirido. Busca-se desempenho e resultado por meio de um orçamento. Ou seja, percebe-se aqui que o orçamento passa a ter alguns traços de um instrumento do gestor público, não mais de mero controle do recurso público, da entrada e saída do recurso, certo? Então, ainda olha lá, mas ainda a gente não considera um orçamento-programa, embora seja uma evolução de fato, pois falta o aspecto fundamental, que é a vinculação a um sistema de planejamento central.
certo? Vem para mim. Portanto, quando falamos em orçamento de desempenho, eu lembro que é a evolução do orçamento tradicional e que busca um desempenho. Não se trata ainda de um orçamento-programa, porque não tem um sistema central de planejamento. Ok. Agora, vamos para o orçamento-programa, para a tela. Olha como o desenho já fica bem similar ao nosso primeiro desenho, que traz lá. Aqui, por sua vez, a principal função nada mais é do que o planejamento. Aqui nós temos o planejamento, que vai ter como objetivo, que objetiva atingir resultado, que nada mais são do que objetivos e metas. Aqui nós temos um planejamento estratégico, nós temos um planejamento por parte do gestor. O orçamento é sim um instrumento não mais só contábil. Vem para mim, cuidado. Caiu recentemente que o orçamento era uma forma de entrada e saída de moeda dos cofres públicos. Pessoal, o orçamento também é isso. A lei orçamentária anual, e nós vamos falar sobre ela, percebam que eu já falei sobre duas. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e agora estou falando sobre mais uma lei que compõe o nosso orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual. Em síntese, a lei orçamentária anual, ela é basicamente entrada e saída de recurso. É como o recurso, de onde o recurso entrou, como ele entrou e como ele vai ser aplicado. A lei orçamentária anual basicamente é isso. Então, muita atenção. Não é que o orçamento não é mais isso. Ele também é isso. Então, questões como certo e errado, quando elas são muito objetivas, muito gerais ou muito extremamente radicais, é necessário a gente olhar com cuidado. É bem verdade que essa é uma característica do orçamento lá inicial, tradicional, que é a entrada e saída de recursos. Bem verdade. Mas o orçamento-programa não deixa também de ter essa característica, porque ele é um instrumento também contábil. Portanto, atenção, verdade que ele possui como principal função planejamento, ele almeja atingir objetivos e metas, ele quer resultados, ele é utilizado como um instrumento de planejamento estratégico, mas ele também é uma forma de entrada e saída de recurso, porque isso faz parte da atuação do poder público. Mas cuidado, gente. Cuidado com frases que são, assim, extremamente radicais. Avaliem o contexto. Vejam o que diz. Se é uma questão de ABCDE, você vai na busca da mais correta. Possivelmente, essa talvez, uma questão de ABCDE, eu até arriscaria que não é uma característica do orçamento-programa. Mas isso não significa que não é uma característica do orçamento-programa. Ela apenas não é a característica, não é o caracterizador para a tela, porque o caracterizador é o planejamento estratégico que visa atingir resultado, que visa atingir objetivos e metas. A classificação aqui será funcional programática. A gente vai dar uma avaliada nelas. Atualmente utiliza diversas classificações que estão agregadas em categorias de programação, ok? Aí eu trago então quais são os aspectos do orçamento-programa. Vejam lá que aqui entra o aspecto financeiro e contábil, ou seja, não está de todo excluído essa função do orçamento. Mas dentre os nossos aspectos, nós vamos ter o político. A gente já vai falar sobre essa característica também no decorrer das nossas aulas, mas por hora já quero trazer o assunto. O político tem lá o aspecto do parlamento, formado por representantes do povo que autorizam o gasto público. Vem para mim. Pessoal, como é que funciona? O poder público, o executivo, o chefe do poder executivo, pode ser o presidente, o governador ou o prefeito. Ele, de fato, é o responsável por gerir os recursos públicos. Ele vai administrar discricionariamente, vai utilizar o recurso da forma como ele considera importante, como ele considera relevante. Ok. Ocorre que a autorização para a utilização do recurso público é mediante lei e necessariamente passa pelo crivo do Poder Legislativo. Por isso que tem a função aí, o aspecto político. Afinal, é o parlamento que autoriza o gasto público. O poder público administra
define a utilização do recurso público. Mas bem verdade que o parlamento é responsável por autorizar esse gasto. Por isso, para a tela, tem esse aspecto político. Possui o aspecto jurídico, que nada mais é do que na forma da lei. O orçamento ele é composto por leis orçamentárias, que são PPA, LDO e LOA. Pronto. Agora está completo o nosso sistema orçamentário. Professor, eu não sei o que é PPA, você falou pouco sobre LOA, eu tô ficando nervoso. Calma, aluno. Calma, concurseiro, não se afobe. Já dizia, vem pra mim, Chico, que não se afobe. Não, que nada é pra já. Calma. A gente tá construindo o raciocínio. Você vai ver que isso vai ficar bem claro depois. Mas o seu orçamento público é composto por um sistema e esse sistema é composto por leis, que é PPA, LDO e LOA. Se é o seu primeiro contato com a matéria de orçamento, provavelmente você vai ficar aí um pouco nervoso no início, mas se você já conhece, você sabe que é composto por esse sistema orçamentário, certo? Beleza. Então, mas, de certa forma, você já sabe também, pelos seus estudos de administrativo, constitucional, que a administração pública precisa fazer o que está na lei. Nada mais diferente não seria no orçamento, que é a utilização do recurso público, certo? Para a tela. C. Econômico. O orçamento também é um instrumento de política fiscal, financeiro e contábil, instrumento contábil capaz de mensurar a situação financeira do Estado através de uma classificação clara e racional da receita e da despesa. E administrativo, instrumento gerencial que auxilia o executivo nas várias etapas do processo administrativo. Certo? Ficou claro? Agora eu trago um conceito de orçamento programa trazido pelo autor Core. Olha lá, para a tela. Em um processo de planejamento e orçamento integrados, ressalta a imperiosa necessidade de que os fins e os meios orçamentários sejam tratados de uma forma equilibrada. Aqui, anotem, já estamos falando do princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio traz que receita e despesas precisam estar equilibradas, ou seja, o poder público não pode gastar mais do que arrecada. Muito caracterizador de uma fase da administração pública, que inclusive veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela é do ano de 2000, para dar maior ênfase nesse equilíbrio entre receita e despesa. E continuando, considerando que o Decreto-Lei de 200, de 67, a Administração Pública Federal estabeleceu o orçamento-programa quando se inicia, certo, a ideia de orçamento-programa anual como um instrumento de planejamento. A ideia de discriminar a despesa pública por objetivo, ou seja, de acordo com seus fins. Já é bastante familiar a todos quantos atuam nessa área. Pessoal, essas são as primeiras formas de delinear o orçamento-programa. Ao longo dos anos, foi se aperfeiçoando. E aí, o orçamento-programa, com um autor que eu considero muito importante, que também é uma bibliografia que eu recomendo, que é o James Giacomoni, muito importante, que fala sobre conceito de orçamento-programa. Esse conceito é muito fundamental, tem uma questão completa só tratando sobre isso. Olha lá. O orçamento é o elo entre o planejamento e o orçamento. Visa a consecução de objetivos e metas. As decisões orçamentárias são tomadas com base em quê? Avaliações e análises técnicas de alternativas possíveis. Percebam que aqui já demonstra a característica de um planejamento estratégico. É utilizado técnicas para a alocação dos recursos. Na elaboração do orçamento são considerados todos os custos dos programas. Tudo, pessoal. Inclusive aqueles que extrapolam o exercício, a estrutura do orçamento, o exercício. Pessoal, o exercício a gente vai lembrar sempre do ano. O exercício coincide com o ano. Ou seja, o orçamento, a lei orçamentária anual, que é anual, ela, por vezes, ela traz os gastos daquele ano, daquele exercício financeiro. Mas o orçamento ele deve ser mais amplo, ele deve trazer todas as noções de gastos públicos. Por isso que hoje o nosso orçamento público é composto por um sistema, que é composto por 3 leis. Nós vamos estudá-las mais adiante e você vai perceber. Bom, a estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento. Percebam que
O orçamento não é mais só um meio contábil, ele é necessariamente caracterizado por aspectos administrativos e os administrativos trazem a ideia de gestão, também de contabilidade e de planejamento, ou seja, a melhor utilização dos recursos públicos, a otimização dos recursos públicos. O principal critério de classificação é o funcional programático, que é a utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho de resultados, mais uma forma técnica de utilização dos recursos públicos. O controle visa avaliar eficiência, eficácia e efetividade. Aqui a gente tem a fase final do orçamento, né, que avalia como o recurso público foi utilizado. Vem para mim. Bom, continuando. A gente também, falando sobre as espécies, falamos sobre o orçamento-programa. Tem um orçamento que também é uma espécie de orçamento, mas que é introduzida na ideia do próprio orçamento-programa, que é uma evolução da administração pública na sua ideia de atuação, de como ela vai gerir os recursos públicos. E essa espécie é o chamado orçamento participativo. O orçamento participativo, ele traz essa característica da participação da sociedade. Mas isso eu vou deixar para o próximo bloco, para que a gente consiga desenvolver ainda mais o nosso estudo. Valeu, galera! Bons estudos, aguardo vocês!